Olá, minha gente, boa noite a todas, boa noite a todos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse nosso quinto episódio do Penso Eu, comigo, que é o Leonardo. Hoje falaremos sobre medo, pânico e fobia. Temos novidades hoje, Léo vai agora botar uns PowerPoints para poder a gente deixar mais dinâmico para vocês, meio que uma aula para a gente discutir um pouquinho, a gente já está acompanhando vocês aqui no chat, agradecendo sempre essa presença, tanto no YouTube, no meu YouTube, como no YouTube de Léo, como também o fato que vocês compartilham, eu estava dizendo, nas redes sociais, quando a gente faz aquele post anunciando, vocês compartilham com as pessoas, porque é óbvio que quanto mais gente for atingida pelo conteúdo e que puder ser ajudada, melhor ainda. Então a gente se sente muito grato pela presença de vocês, pelo compartilhamento, pelos comentários, curtidas no vídeo, que a gente sabe que é importante, compartilhar para chegar a mais e mais corações. Léo, boa noite para você. Fale com a galera e já vamos começar aí a sua manipulação dos PowerPoints que a gente vai ter hoje. Boa noite, então, pessoal. Começo mais uma vez agradecendo. Fiquei bem impressionado, Rossandra. Ontem eu fiz a divulgação lá no meu Instagram e fiquei bem impressionado a quantidade de pessoas que curtiram, e não só que curtiram, mas que compartilharam, que colocaram no topo para lembrar que hoje seria o nosso encontro. É isso, a cada 15 dias nós estaremos aqui falando sobre temas relevantes, sobre comportamento humano, sobre psiquiatria, psicologia, temas em geral, né? Fazendo uma varredura um pouco sobre temas que podem ser úteis para nós, para vocês, e ficamos felizes aí com o compartilhamento, com a presença de vocês e também com um incentivo. Isso serve também a essas mensagens que as pessoas mandam, servem como um incentivo, especialmente para o chamado neófito, ou seja, aquele indivíduo que está começando, como eu. Léo, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Na verdade, a gente precisa comunicar a vocês. Léo vai começar uma especialização em filosofia antiga e é nas segundas-feiras, né, Léo? Vai ser toda segunda-feira, é isso? Então, toda o que segunda. você acha da gente ir para as terças-feiras, no nosso programa? Que dia? Pode A gente está ser. assistindo ao vivo, ó, com a participação de vocês. Ó, quem sabe faz ao vivo, igual a Faustão. Nas terças-feiras fica legal ou te atrapalha? Eu tenho um outro compromisso de live nas terças, mas daria só se fosse um pouco mais tarde, porque essa outra live que eu faço na quarta tem a especialização da filosofia também. A especialização segunda e quarta, é verdade. Segunda e quarta é de 7 até 9h15. Mas o problema principal é a aula de 19 horas, porque o professor não vai gravar as aulas. Mas sim, veja aí. Claro. E na quarta e na terça de 9 da noite, daria certo? Meia hora só a diferença? Para mim? Sim. Sim, daria. Daria sim. Eu posso acabar. Agora, a Ariane vai ficar ansiosa aí, porque vai ser assim, 5 minutinhos. Eu acabo lá essa live e venho para cá. É como a gente faz, como a gente acabou de fazer agora, né? Do mesmo jeito, né? Vai ser sempre do mesmo jeito, e nada não. Então, vamos fazer o seguinte, a gente já comunica para a galera que está nos assistindo que o nosso próximo encontro não vai ser na segunda, mas vai ser na quarta, ou é na terça? Terça, né? Na terça-feira, de 9 da noite. A gente vai mudar de quinzenalmente nas segundas para quinzenalmente nas terças, e ao invés de ser de 8h30 da noite, vai ser às 9 da noite. Mas a gente vai comunicar isso nos posts que a gente faz nas redes sociais. Mas só para vocês ficarem aí já atentas e atentos para a nossa próxima live, que já vai ser daqui a 15 dias, mais na terça-feira, tá bom, galera? Bom, Léo, vamos ao tema de hoje. Vamos para o PowerPoint para a gente conceituar, para a gente apresentar e começar a responder as perguntas que as pessoas vão nos enviar. Vamos lá. Então, a gente se preparou só para ficar uma coisa mais visual, né? Vou pedir para a Ariane colocar aí na tela, para ficar uma coisa mais visual, porque tem alguns termos, né, Rossandro, quem não é da área, e até quem é da área, às vezes se confunde, que seria angústia, ansiedade, fobia, pânico, medo. Então, o primeiro ponto que acho que é bem interessante diferenciar é a possibilidade da diferença entre angústia e ansiedade. Na atualidade, é muito comum nós vermos esses termos meio que colocados como se fossem intercambiáveis, ou seja, como se fossem sinônimos. Mas na prática, a gente vai perceber que essa diferenciação que esses dois autores, o Broussard e o Henriet, fazem de angústia e ansiedade, embora seja uma diferenciação mais clássica, na prática clínica a gente vê as pessoas falando isso. Por exemplo, quando algum paciente vem falando que está com muita angústia, é muito comum ele levar a mão ao peito de falar da angústia, né? Mesmo que ele nunca tenha lido nada, ele fala assim, doutor, eu estou com angústia.
E o Henriet e o Brissac perceberam isso, e o Brissac dizia assim, que a angústia tem mais a ver com sintomas corporais e a ansiedade mais com sintomas psíquicos. Então, essa aperto no peito, uma coisa mais física, seriam a angústia. E as preocupações, ou seja, a ansiedade mais psíquica, seria a ansiedade. E o Henriet fala algo parecido, no sentido de diferenciar, mas ele coloca numa proposta que, embora exista a diferença prática disso aí, na melhor, a diferença teórica disso aí, ele coloca que na prática psiquiátrica deveria ser colocado como sinônimo, porque não faria muita diferença do ponto de vista de qual diagnóstico, etc. Então, a partir de Henriet, que influenciou, ele foi um psiquiatra francês, a psiquiatria francesa influenciou bastante a psiquiatria mundial, acabou que ficou os dois como sinônimos, embora ele, digamos assim, visse que teoricamente fossem coisas distintas. Então, esse era o primeiro conceito. Passo para o próximo? Sim, com certeza. Então, vamos lá. A tendência da psiquiatria contemporânea é essa, de colocar a angústia e a ansiedade na prática como sendo a mesma coisa, mas é bom ver essa diferença. A angústia como algo mais físico e a ansiedade como algo mais emocional, Sutil. mais psíquico. E aí, ansiedade e medo, qual é a diferença? Eu acho muito boa essas conceituações de Jaspers, tá faltando um Szinho aí, que foi um psiquiatra que tem um livro famoso da psicopatologia e também filósofo, e o próprio Freud. O Jaspers dizia que o medo é dirigido a um objeto. Esse objeto pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um fato, enquanto a ansiedade é mais difusa. E o Freud vai dizer algo muito semelhante, dizendo que a ansiedade é o medo sem objeto. Ou seja, quando eu tenho medo de algo ou de alguém, ou de alguma situação. Quando eu tenho ansiedade, não. A ansiedade é mais difusa, a gente chega sentindo ansiedade e não sabe exatamente o que é que está relacionado a essa ansiedade. E é interessante que por isso que colocam que a ansiedade é a mais característica do ser humano, porque os animais podem possuir medo, o medo do predador, é uma coisa mais biológica. A gente até coloca que o medo é uma emoção básica, ou seja, uma das emoções que estão mais diretamente vinculadas ao nosso sistema límbico, digamos assim, as áreas pré-corticais ou subcorticais, e a ansiedade seria mais uma emoção complexa, porque junta a emoção medo com outras interpretações, né? Então, essa seria a diferença entre ansiedade e medo. Elas têm muita ligação uma com a outra, mas o medo é mais inato, é o medo mais, digamos, coisa mais biológica, e a gente chama de emoção primária ou emoção básica, enquanto a ansiedade seria algo mais construído e seria uma emoção mais complexa, secundária ou terciária. E, por último, a gente diferenciaria o medo e a fobia. Então, o medo é uma reação universal diante de um perigo. A gente tem alguns medos mais inatos e alguns medos mais aprendidos. Por exemplo, o medo de fantasma é um medo que a gente aprende na infância. A gente não veio com esse medo de forma inata. Mas a reação acaba sendo mais universal. Geralmente, os medos são justificáveis, são compartilhados, são medos que várias pessoas têm, né? E são proporcionais ao estímulo. Enquanto a fobia, ela vai ter justamente essas outras características. São medos que não têm essas características, ou seja, muitas vezes não são tão justificáveis assim. Por exemplo, o medo de algum inseto. Pode ser o medo do nojo, né? O medo junto com o nojo. Mas o medo não é justificado porque só ela tem aquele medo de inseto, quando você vai ter biólogos que tocam no inseto enquanto vão estudar o inseto. Pode ser desproporcional, por exemplo, uma pessoa que tem me lembro de uma situação, a pessoa tinha transtorno de ansiedade social ou fobia social, e ela tinha tanto medo de expor-se ao público que só em ver uma multidão no carnaval de Recife pela televisão, ela já desencadeava uma crise de Já dava. ansiedade. Então, já dava o medo fóbico. Então, é muito comum que uma fobia a pessoa tenha um comportamento de esquiva, ou seja, se eu tenho medo de público, eu não falo em público. Se eu tenho medo de avião, eu não viajo de avião. Então, eu acabo desenvolvendo uma esquiva e também uma ansiedade antecipatória, que é isso. Só em pensar que eu vou me expor à situação que eu tenho medo, que eu tenho fobia, no caso, eu já fico com ansiedade muito intensa. E o pânico seria mais ligado a essa angústia, ou seja,
um sintoma de ansiedade físico, só que extremo. Seria o extremo dessa ansiedade que tem uma característica, uma crise física, que pode ser desde um transtorno de pânico até crises de pânico que vem na fobia, crise de pânico que vem num transtorno de ansiedade generalizado, numa depressão. Então, seriam esses conceitos aí, Rossandro, que eu queria... Acho que fica mais fácil visualizar, que a pessoa pode até tirar um Fica print assim. screen, né? E também rever, né, Léo? Esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube para as pessoas poderem rever com calma, conceitualmente, todas essas etapas que você demonstrou. A gente percebe ali o cérebro reptiliano muito mais no medo, né? E a ansiedade, e aqueles outros sintomas mais simbólicos, que é da subjetivação que o ser humano vai fazendo, a gente vai criando ao longo da existência. De todo modo, a gente percebe o quanto isso tem se tornado uma coisa mais constante na vida das pessoas, porque não existe ainda muitas, digamos assim, evidências das motivações de por que certas características emocionais são mais presentes numa determinada época do que na outra. Geralmente, a gente que está vivendo a época, a gente nem consegue perceber. Talvez a geração que vem depois, que vai estudar o que aconteceu na nossa época, que vai identificar e correlacionar. Por que está tendo mais ataque de pânico nessa época? Por que pânico era uma coisa que a gente mal escutava quando estudava e agora parece que é lugar comum na clínica psicológica e psiquiátrica? Por que, por exemplo, certos transtornos que a gente via que eram estanques, por exemplo, a pessoa apresentava uma conduta, depois outra, agora as pessoas apresentam um feixe de sintomas, complicando tanto o diagnóstico como o próprio desenvolvimento do indivíduo. E, obviamente, que a gente tem medos que são provocados, hoje em dia, por exemplo, teorias conspiratórias, que é uma coisa que muita gente acredita, provoca a emoção de muita gente. Eu já tive várias pessoas da minha família que eu tive que ligar porque estavam assim muito dando credibilidade a coisas que não tinham sentido, mas as pessoas começam a falar, vem aquele sentimento de pertencimento ao grupo, todo mundo que eu gosto acredita nisso, então eu vou acreditar também. Aí as pessoas criam, invertem situações, fazem releituras, sentimentos difusos, por exemplo, que a gente apresenta por uma angústia muito forte na vida, né? Então, assim, a gente tem, obviamente, uma escala de sentimentos, mas certamente a gente tem uma sociedade mais estressada, com muito mais violência, muito mais acesso às informações sobre notícias, o que provoca muito mais ansiedade e medo, porque a gente vive ouvindo. Então, tem gente que gosta de assistir esses programas como se fosse uma coisa como uma novela, né? Todo dia acompanha o drama da vida urbana, suas dores, suas angústias, as perseguições policiais, curtem vídeo, compartilham. Alguns até meio que de forma sádica se divertem com isso, mas muitas pessoas ficam angustiadas, sentem, inclusive as próprias músicas que são colocadas, especialmente no rádio, naquela coloca o giro da polícia e aquilo ali já provoca ansiedade. E você estava falando daquela questão das pessoas que têm um medo fóbico tão profundo que só de imaginar uma situação já desenvolve um sintoma, que parte, inclusive, do tratamento é você fazer uma exposição progressiva ao objeto que provoca o medo, né? Inclusive, tem um vídeo no YouTube, Léo, acho que tem vários, que simulam uma plateia, para quem tem medo de falar em público. Sim. Você coloca teu computador lá ou na televisão no YouTube e joga lá, plateia de um teatro. Aí você fica na frente e vão chegando as pessoas. E você fica para ir trabalhando o seu sentimento. Ou seja, do mesmo jeito que eles são construídos, muitas vezes inconscientemente, às vezes, a gente pode decidir desconstruir. E óbvio que tem medos que são específicos de certa idade. Por exemplo, teve uma pessoa aqui que perguntou sobre medos fóbicos ou fobias ou pânicos com relação à adolescência. Eles têm medos muito específicos, por exemplo. Eles têm angústias com relação à socialização, porque é uma época difícil. Até parte dos adolescentes que eu atendia tinha questões, por exemplo, de fobia social muito presente, dificuldade de se relacionar com os colegas, né? Inclusive é tema de sessão da tarde, ser popular na escola, né? Quem não assistiu Namorada de Aluguel? O cara que namorava com uma bonita para poder... Pagava ela um casaco que ela tinha manchado no shopping para poder ela simular que era namorada dele, para poder se sentir incluso no grupo e aceito. Então move muitas emoções, sentimento de aceitação, de pertencimento, são as primeiras obrigações, passar no Enem, passar de ano, então começa a vir as cobranças sociais, e quando você não consegue bons resultados, e dependendo de como a família também vai reagir aos seus fracassos iniciais completamente naturais, você ou vai provocar um indivíduo resiliente, capaz de entender que faz parte da vida, ou vai punir e provocar um indivíduo fóbico, que vai ter medo de enfrentar novamente para não ser punido pelas tentativas de fracassos naturais do processo.
Tem um psiquiatra espanhol, na realidade ele é dessa época aí do Henriet, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele colocava Uhum, que os dois grandes medos do ser humano são o medo da morte, a morte física, e o medo da morte psíquica. A morte psíquica social, né? representando o que ele chamava da loucura e essa coisa Loucura. social também. Por quê? Porque aí eu estou falando isso por quê? Porque quando você tem momentos de crise, todos nós temos crises vitais, né? Por exemplo, nascimento de um filho Uhum, é muito bom, mas é uma crise vital porque é um momento de uhum, crise vital no casamento, você vê novas coisas. A adolescência é um momento de crise também vital, porque você está simbolicamente perdendo algo que é a identidade que era da infância, construindo uma nova. Dependendo da situação, você tem até mudanças no timbre da voz, na entonação da voz. E aí é interessante que, ao mesmo tempo que a gente tem medo dessa morte, porque simboliza a nossa finitude, e fica muito claro quando uhum, você fala sobre transtorno de pânico. Na crise de pânico, é muito comum esses dois medos virem à tona na cabeça da pessoa, né? Durante a crise de pânico, às vezes ela tem um medo da morte física, que é o medo da morte mesmo, pensando que está tendo uma crise de angina, ou no caso um infarto do coração, ou o medo de que está perdendo a cabeça, de que vai enlouquecer, ou seja, aqueles medos que estão mais inconscientes, aqueles medos que estão mais escondidos, eles vêm à tona naquele momento da crise de pânico. E, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento paradoxal que é, de certa forma, o que a psicanálise chama de pulsão de morte. O destrutivo, às vezes, nos chama atenção. Não é à atrai, né? toa, né? Atrai, não é à toa que esses jornais mais... Eu me lembro que aqui em Recife, a primeira vez que chegou um jornal que não só dava notícia da morte, mas filmava o corpo, etc., a gente pensou assim, não, isso não vai vingar. Mas, assim, outros jornais faliram e ele não. Por quê? A gente Meu vai amigo, pensar, continua. é, É é aqueles que culpa se da espremer mídia? sai sangue, que o pessoal brinca, né? Pois é. Eu vi outro dia um vídeo de um jornalista que foi fazer a entrevista e quando ele percebeu, o corpo estava lá no chão morto. Aí ele percebeu, isso, eu estou fazendo a entrevista de um morto, porque era um programa desse policialesco, assim, que Uhum, vai em cima do sangue mesmo. uhum. Mas a gente fica pensando, será que a responsabilidade ou a culpa é da mídia em si, ou são também de nós, consumidores, que consumimos quando a gente pensa em fake news? Por quê? Porque geralmente as fake news envolvem teoria conspiratória. Por quê? Porque envolve Uhum. as nossas As paranoias, envolve o nosso emoções, lado paranoia. persecutório e envolve esse medo, né? E somos nós que Entra consumimos. dá um match, uma sintonia, né? E a gente, aquele fenômeno que a gente vê quando acontece um acidente e muitos carros vão parar para ver e provocam outros acidentes. Aquela curiosidade mórbida, né? Aquela, aqueles sentimentos que parecem que não tem correlação com o outro, mas tem. E a gente vai desenvolvendo esses sentimentos. Às vezes mesmo difuso, que a gente precisa parar para identificar, parar para perceber. Mas todos esses, digamos, esses sentimentos, medo, essa ansiedade, a fobia, que vão se apresentando no comportamento do indivíduo, eles podem ser compreendidos, trabalhados e desconstruídos. Às vezes é necessário, dependendo da intensidade, né, Léo? Você sabe muito bem disso, de medicação. Dependendo do nível, por exemplo, que a pessoa chega com pânico, muito comumente, quando um paciente chegava para mim com um grau de pânico muito intenso, eu encaminhava imediatamente para a psiquiatria para dar uma medicada, diminuir a sintomatologia, até para que a gente pudesse avançar num tratamento. Seria como tentar fazer o indivíduo correr com o pé rasgado. Primeiro tem que costurar para poder o indivíduo se cicatrizar para depois correr. Então, essa combinação de fatores que as pessoas vão perceber no diagnóstico com um profissional sério, que também acontece o seguinte, é muito natural os primeiros sintomas de pânico fazem com que as pessoas procurem outros profissionais, como, por exemplo, um cardiologista, por causa da sintomatologia. E obviamente, a gente sabe que o médico tem uma formação em algum aspecto generalista, e aí, às vezes, o cardiologista vai passar um remédio para ansiedade, mas óbvio que essa análise mais perfeitamente feita é por um profissional que cuida muito propriamente dessas questões e sabe analisar de forma muito acurada se aquele medicamento é o indicado para aquele caso.
Porque existe na psiquiatria uma gama de medicamentos que são lançados o tempo inteiro, novas pesquisas que são feitas, e que, obviamente, quem vai acompanhar é alguém que está nessa área. Mesma coisa no tratamento psicológico, quando você vai fazer um tratamento disso, diferente de fazer com uma pessoa que fez um curso de final de semana e que diz que vai resolver sua vida, mas não tem aquele conhecimento mais global para a gente resolver. E também a própria, digamos, iniciativa da pessoa de não ficar presa, porque tem gente que às vezes não percebe, mas está se compraz no medo, né? Na angústia. Tem gente que gosta, por exemplo, de fake news, de teorias conspiratórias, tem um prazer em falar. Tem gente que tem prazer em dar notícia ruim. Ah, você não sabe o que aconteceu. Parece que você olha para a pessoa, você sente que ela tem um prazer naquela narrativa, como se fosse que a gente chama na psicologia de ela ter um gozo emocional ao falar daquilo, ou falar da própria dor, que é uma coisa muito comum que faz as pessoas se estacionarem nesses padrões psíquicos. Eu lembrei de três pontos, vou tentar ser resumido. Primeiro, essa questão da crise de pânico, mobilizar as pessoas a irem outros profissionais, isso é muito verdadeiro. Você sabe que quando estudante de medicina, o local onde eu mais vi pessoas com crise de pânico não foi na emergência psiquiátrica, onde eu via muita esquizofrenia. Foi o quê? Foi na emergência cardiológica, quando eu dei plantão como estudante, porque elas iam lá para emergência. O problema, às vezes, é que os outros colegas da área, e aí um dos trabalhos que eu tento fazer enquanto professor de estudantes de medicina, é levar conhecimento para eles da área da psiquiatria, para eles perceberem que aquilo que a pessoa está sentindo é algo. Pode não ser um problema no coração, mas é algo. É um problema que está falando do cérebro, da mente. E aí, por que digo isso? Porque aí a gente costuma brincar na psiquiatria que depois de se formar, depois de fazer residência, a gente descobre que nós somos especialistas do nada. E aí, por que isso? Porque vai para o cardiologista e fala, olha, você não tem nada, procure Tem nada. psiquiatra. Então, talvez Eu te ele quisesse entendo, dizer que Léo. não... Faço a mesma coisa. E eu acho até um Nós... avanço, porque quando ele antigamente dizia você não tem nada, vá para casa. Então, nenhuma Pois solução é. para esse nada aparecia. Quando começou a encaminhar para o psiquiatra e o psicólogo, pelo menos, né, esse nada tem um lugar para poder ser percebido. Pois é. E já pelo menos é um passo, né? No futuro já vão dizer, olha, o É seu um problema não passo. é no coração, como alguns já falam, alguns já fazem. O ruim é só que muitas vezes as pessoas se sentem, como é que eu posso dizer, não legitimadas na sua dor, e aí se sentem desmoralizadas. Essa é a palavra que eu queria dizer. Elas sentem uma dor, aí o médico vai dizer que não é nada, elas se sentem deslegitimizadas, né? Não são legitimizadas na sua dor, e também se sentem meio desmoralizadas no sentido de vergonha. Aí agora, além da culpa, além do medo, começa a ter culpa, vergonha, que vai ser um tema posterior do nosso programa, mas que já pode ser gerado por isso. Uma outra coisa que eu lembrei é um amigo psiquiatra, meu amigo irmão, vou falar até o nome, porque é uma pessoa que eu gosto muito, é Evandro. Ele descobriu que ia fazer psiquiatria antes de mim, ele foi da minha turma de faculdade, e ele descobriu, Rossandro, porque ele próprio tinha fobia de sangue. Ele só em escutar a palavra sangue, algo do tipo, ele já ficava com uma crise de ansiedade forte. E aí ele pensou, poxa, como é que eu quero fazer medicina se eu tenho fobia de sangue? Então, o que que ele fez? Ele, por acaso, leu um livro de terapia cognitiva comportamental, aí começou a fazer essas pequenas exposições. E ele já era um psiquiatra nato, então ele já foi fazendo o quê? Por exemplo, vendo pequenos vídeos que tinham sangue, com a forma de exposição, que foi o que o Rossandro falou. E no final, eu só fui descobrir que ele tinha fobia de sangue, sei lá, alguns anos atrás, e eu dei plantão com ele enquanto clínico geral, e a gente fazia sutura, nem parecia que ele tinha nada. Então é engraçado que depois do caso dele, eu até acreditei mais que é possível você, de fato, vencer, especialmente fobias, porque fobias você não tem Sim. medicamentos específicos para fobia, diferentemente do pânico, dos transtornos de ansiedade, que você tem remédio específico. Fobia é muito mais o psicólogo, você tem que ter um trabalho terapêutico para poder enfrentar. E algumas vezes, se for uma coisa mais leve, você consegue fazer como esse meu amigo, mas é muito interessante que você faça uma exposição controlada, porque tem outro tipo de tratamento que é inundação, sei lá, a pessoa tem fobia
de sangue, coloca ela no pronto-socorro para ver um bocado de sangue. Aí ela vai ter uma crise de pânico, pode até fazer uma memória aversiva maior, né? É importante que seja devagar, como o Rossandro falou. Essa exposição progressiva ela é muito importante e ajuda muito. Às vezes as pessoas simplesmente começam a ter contato, como o Léo muito colocou no exemplo do amigo dele, gradual, né? Daquilo ali. Você começa a ver imagens, ouvir falar para poder até enfrentar a coisa em si. Eu lembrei muito dessa questão que você falou da vergonha, Léo, porque eu lembro de uma paciente minha que teve um ataque de pânico dentro do consultório. Ela ficou tão completamente assoberbada, crente que era uma questão cardíaca, mesmo que eu já tinha dito, já tinha o diagnóstico, que eu terminei saindo, uma senhora de idade, levando ela para a emergência do hospital, que era muito próximo ao consultório. E quando eu entrei com ela, aí eu ouvi o comentário tanto do porteiro, da pessoa que faz a ficha no hospital, né, da pessoa da portaria, da pessoa que estava levando, é aquela mulher que dá xilique de vez em quando que vem aqui. Porque como os ataques são recorrentes, a pessoa fica em pré-emergência recorrentemente, um plantonista atrás do outro chega, geralmente a crise tem uma duração de algum tempo, 20 minutos em média, e quando o médico vai fazer a consulta finalmente, às vezes o sintoma já está indo embora. Não, só de ele ver, doutor, estou melhor, mas é porque o sintoma tem o ciclo dele, né? E a pessoa começa a ser vista como uma pessoa que está ocupando uma vaga de emergência real para alguém que está precisando, não se convence que é uma questão emocional e trabalha consistentemente nisso e fica apenas presa ao sintoma físico. Eu acho que a gente fez uma introdução legal aqui, Léo, não é? Acho que a gente fez uma introdução boa para que a gente possa começar a responder as perguntas que as pessoas estão fazendo aqui para a gente. Vamos lá, começando com a Priscila M. Obrigado, Priscila, por sua pergunta. Como lidar com o medo da solidão e ansiedade em relação ao futuro? Priscila, a gente tem sempre olhar, mantém essa pergunta, tá, Ariane? Que fica mais fácil para a gente respondendo olhando exatamente o que a pessoa pediu como questão. Medo da solidão e ansiedade em relação ao futuro. Veja, o grande medo que você está mostrando aí é de ficar só. É como se a sua própria companhia, a sua própria existência fosse insuficiente. Claro, nós somos um ser gregário e nós precisamos estar fazendo parte de um grupo, de uma família. Isso é muito importante para o psiquismo. Mas nós também temos capacidade de suportar muitos momentos em que a gente fica só com a gente mesmo. Quanto mais você tiver medo do futuro e essa ansiedade em relação à solidão, você pode ter uma tendência, Priscila, não estou dizendo que é teu caso, mas pessoas que têm muito medo da solidão, elas têm uma tendência profunda de carência. E como elas têm uma carência muito grande, elas passam a ser super exigentes nos relacionamentos. E porque passam a ser super exigentes nos relacionamentos, elas passam a ser evitadas e por isso mesmo ficam só. Veja o ciclo. Como é que fica? Elas têm medo de ficar só, ficam carentes, porque ficam carentes, ficam exigentes, porque ficam exigentes. As pessoas começam a ter uma certa rechaço, e porque elas são rechaçadas, elas terminam ficando só. Então, o grande objetivo aí, Priscila, não é focar na solidão ou na ansiedade em relação ao futuro, é trabalhar teu presente e trabalhar tua autoestima, para que as pessoas tenham desejo de estar perto de você, porque você vai ser uma pessoa vívida, alegre e que acrescente. Ninguém vai querer te deixar só, porque todo mundo vai querer estar ao teu lado. Faz um movimento contrário, em vez de trabalhar esse medo, ficar numa evitação do futuro, o medo da solidão, trabalhar a tua presença de espírito, a tua postura dentro da vida, para que as pessoas queiram estar ao teu lado de livre e espontânea vontade. Eu falava do medo da morte, e o medo da morte, ela acaba trazendo esses dois medos, um que a gente já colocou, que é o medo da finitude, da própria finitude, mas esse medo da solidão também é muito presente, pegando um outro aspecto da resposta, quando você tem, por exemplo, familiares que estão passando por um processo de adoecimento crônico, e aquela morte está se anunciando, às vezes, é até você que vai primeiro, né? Do que o familiar que tem uma doença crônica. Eu lembro de uma senhora que ela estava internada no hospital fazia 2 anos no estado vegetativo e assim várias pessoas que entravam no hospital na enfermaria com diagnósticos até mais leves do que ela acabavam às vezes falecendo por uma complicação e ela continuava 2 anos. Então às vezes não acontece isso, mas isso mexe com o nosso medo de ficar só, o nosso medo de conviver, porque às vezes ficar só é você ficar só com suas memórias, é você ficar só com a sua própria vida, e eventualmente a nossa vida é dolorosa, a nossa vida não é só um mar de rosas, e nós aprendemos a amar apenas o que é um mar de rosa, apenas quando vem tudo muito bem, e fazer esse trabalho, que envolve um pouco o auto-amor, né? Você aprender a se tolerar,
tolerar você mesmo, aprender a tolerar as partes que você não gosta de você e aprender, por exemplo, que há coisas na vida que são tão duras, são tão pesadas, que por mais que a gente queira brigar com elas, eu estou falando, por exemplo, de abusos que podem gerar mais na frente quadros de ansiedade, quadros de medo grandes, inclusive problemas em relacionamentos, né? Quando você vai ver, às vezes, na origem, tem lá histórias de abuso, às vezes é tão pesado que não adianta você brigar com você mesmo, no Uhum. sentido, por exemplo, de querer parar uma medicação, de querer ficar de alta, porque às vezes acontece de, ao procurar o psiquiatra ou procurar o psicólogo, é como se fosse um sinal de falência, quando, na realidade, talvez seja o primeiro sinal de que você está conseguindo vencer o medo da solidão, porque está o quê? Procurando fazer esse autoencontro que o Rossano propôs. E aí você fica mais presente, você não fica muito Uhum. vinculado tanto ao passado, sem as Sim. angústias do passado, e sem as ansiedades do futuro. Muito boa pergunta. Ansiedade em relação ao futuro. Geralmente o passado traz angústia e o futuro traz ansiedade, né? Ansiedade. E se a gente consegue ficar mais preso assim, vinculado ao momento presente, que a própria terapia ou a própria reflexão sobre si mesmo. Eu escutei hoje uma pessoa dizendo assim, roçando para mim, que Hum. essas lives, ela, inclusive essa live aqui que a gente está fazendo e outras que ela estava assistindo durante a pandemia, ajudou a ela perder um pouco de medo em relação à terapia e ela fazer mais essa viagem interior no momento. Né? Quando a gente fala viagem, não quer dizer que a gente vai para a China e vai lá para nossas profundezas do ser, mas pelo Uhum. menos vai ali para Paraíba, um estado pertinho, ou seja, conhece Acessar alguma um, coisinha, né? é, Aprofundar deixar de ser raso, né? Deixar de ser shallow now, assim, ser um pouquinho mais profundo, porque para a gente acessar essas camadas aí, Priscila, tem que dar uma mergulhadazinha. Vamos à próxima pergunta. Leia aí, Léo, tu. Olá, poderia falar um pouquinho sobre pânico na infância, Rossandra? Foi a Yasmin Guaxinim Branco. Hum. É uma coisa que é engraçado, porque, Léo, certos sintomas que eram um pouco comuns na infância estão se tornando cada vez mais frequentes. Você tem uma ideia? Eu li um estudo sobre o fato de que um dos motivadores de pânico nas crianças era Deus. E aí eu fui ler sobre isso, é porque era um Deus apresentado como ser caçador e punitivo. Então as pessoas tinham medo, então as crianças eram vistas como, "Olha, cuidado, o Papai do Céu está vendo, ele vai lhe mandar para o inferno", toda é, aquela, digamos, visão de um Deus não amoroso, acolhedor, misericordioso, mas punitivo, né? E isso estava gerando pânico nas crianças. Algumas religiões até começaram a rever a forma como apresentavam Deus para as crianças. Mas hoje a gente sente também que, como antigamente, quando a gente era criança, a gente não, os pais diziam: agora vocês têm que ir para o quarto, essa hora não vê mais TV, porque havia uma ideia de que a programação que vinha na sequência ia apresentar conteúdos que poderiam provocar medo nas crianças. Esses filtros todos, eles sumiram hoje em dia. Primeiro porque o Uhum. conteúdo de provocação de medo ele está em qualquer horário, porque as crianças têm acesso ao celular, elas recebem vídeos no WhatsApp, então elas são muito mais expostas a conteúdos que provocam medos sem que elas possam digerir, conversar com os pais. Ao mesmo tempo, nós também temos, sabe, uma geração de pais extremamente assustadas, de pais que são muito inábeis na educação de filhos, que possuem também seus medos mal resolvidos e que passam imediatamente para os filhos esses medos, que não, digamos, amadurecem a relação dessas crianças. Eu queria ressaltar esses dois aspectos que eu acho importante: essa superexposição a objetos que provocam medo, a conteúdos que provocam medo, sem filtro nenhum de adulto, nem social nenhum, mas uma geração de pais infantilizados que não dão substância emocional para o enfrentamento dessas crianças. Destacar isso, Léo, para passar para ti, para tu também responder. Esse é um tema que eu e minha esposa conversamos muito, porque ela é psiquiatra da infância e da adolescência, então ela vivencia isso diariamente e é mãe também, né? E eu vou pensar dois aspectos. Nessa nova forma de lidar também, a gente encontra muito mais presente os filhos que estão em casa, têm seus pais, mas não são órfãos, mas é o que a gente fala de órfão de pai presente. Pai e mãe, porque Uhum, antigamente esse órfão de pai presente era o pai mesmo, a uhum, paternidade era muito ausente nas emoções. Mas você tinha ali talvez a mãe segurando, você tinha ali a figura amorosa
dando uma certa estabilidade. Uhum. Hoje, a gente vivencia uma outra situação. A gente está tão fora. Hoje que eu falo não na pandemia. A pandemia Sim. nos forçou a ficar em casa. Mas, numa situação de normalidade, a gente está tão fora, com tantas atribuições, que a gente acaba delegando a função de educação, por exemplo, dos filhos para a escola, quando a escola é uma parceira. Acaba delegando a função de proteção emocional para a igreja, quando a igreja, se você tem alguma religião, deve ser uma parceira, e não ela ter a responsabilidade de tudo. No final das contas, somos nós pais que temos essa responsabilidade maior para com nossos filhos, de dar aquela sensação de estabilidade emocional, de dar aquela sensação de segurança emocional, que é tão importante, especialmente porque está colocando isso na infância. Na infância é Uhum. importante você ter essa sensação, porque o transtorno de pânico, embora você não tenha uma causa tão identificável como uma fobia, né? Ou seja, fobia, você tem fobia de avião, fobia de escuro, fobia de lugar fechado. O pânico não é assim. As crises vêm meio que do nada. Mas quando você vai ver na história de vida, é muito comum, por exemplo, ter acontecido alguma mudança no último ano, alguma mudança Uhum. grande na vida da pessoa no último ano, e quando você vê, um ano depois vem o transtorno de pânico. Eu levantaria esse ponto, né, da certa ausência emocional nas casas. Embora eu acho muito interessante, porque eu vejo cada vez mais os filmes de criança, desenhozinho de criança, abordando a questão emocional. Então parece que as escolas também perceberam que é Estão importante trabalhar as despertando. emoções, mas ao mesmo tempo, Uhum. às vezes, nós pais estamos nos ausentando dessa função primordial que é estar junto, estar presente, não só com qualidade, mas quantidade é importante. Tá aí uma coisa que eu aprendi como pai: qualidade é importante, mas também precisa de quantidade. A gente precisa estar junto Especialmente na primeira infância, né, Léo? na primeira Na infância, primeira pois é. infância, a quantidade de presença nas crianças, inclusive eu acredito até que muitas crianças que estão tendo a presença dos pais por causa da pandemia, talvez até pela primeira vez, vão sofrer um luto quando voltar essa normalidade em que as pessoas voltarem para aquele corre-corre e deixarem de estar junto de casa. Certamente a gente vai ter estudos sobre isso, teses sobre Vai. isso e muitas falas sobre isso, porque elas se acostumaram bem e vão ficar mal acostumadas pela ausência agora, né? Então, basicamente, o que o Léo falou aí é o que a gente costuma falar em educação, na terceirização profunda que os pais fazem do processo educativo, também emocional dos filhos, com um custo imenso, de uma profunda fragilidade, desde a infância até a adolescência e chegando nos quadros aí de ideação suicida que vem justamente de uma fragilização, porque são variáveis que vão se somando, né? Vamos para a próxima pergunta, Andrade Max. E quando sentimos medo de sentir dor física, é um medo que acontece, sobretudo, Andrade, em pessoas que têm doenças, digamos assim, vamos imaginar, fibromialgia, por exemplo, né? Pessoas que foram acometidas de algum tipo, ou um problema de coluna severo. Eu atendia muitos pacientes que, na verdade, eles tinham isso. Agora, claro, também tem gente que pode não ter nenhuma dessas doenças, mas algo provocador ali pela infância, que talvez não tenha-se consciência disso, pode aventar a dor física como um objeto de profundo terror. Vamos imaginar que ela não lembre, tá? Que a gente está aqui no campo das hipóteses, pegando casos que a gente atendeu na clínica, de alguém que era espancado violentamente na infância, mas era numa tenra infância, por exemplo, um bebê, né? Então ele não tinha noção de dar nome àquele sentimento que vinha junto com a dor física. Depois ela sai daquela pessoa, ela de repente é tirada ou é adotada, ou então aquele pai separa daquela mãe e não passa mais por aquilo, mas o registro profundo de medo com a dor física junto condicionou o estado da presença dos gritos, mais a dor provocada pelo espancamento, cria um condicionamento de dor física e medo. Então, só a possibilidade de aventar que uma dor física vai aparecer, vem todo aquele conjunto de sentimentos e emoções. E aí, claro, um trabalho terapêutico para poder identificar cada caso, para saber exatamente por que essa dor está relacionada, esse medo está tão relacionado à dor física. Eu levantaria outro ponto que é interessante, que como medo, ele não está na nossa vida só para atrapalhar, né? Ele não está só Uhum. para nos fazer paralisar, ele está, de certa forma, com algum sinalizador de limite, às vezes. E aí esse medo da dor física, eu aproveito que a gente está começando setembro amanhã, e Uhum. setembro
Esse programa está sendo gravado dia 31, está sendo uma live dia 31 de agosto, para quando as pessoas forem ver aí. Amanhã, 1 de setembro. E em setembro a gente faz o Setembro Amarelo, de lembrar da prevenção em relação ao suicídio. E uma das coisas que previne o suicídio é justamente essa dor, esse medo da dor física. Se nós tivéssemos a garantia que não teríamos dor física, as tentativas de suicídio seriam até mais frequentes, porque uma das coisas que barra um indivíduo é esse medo da dor física, o medo da sequela. Então, só para levantar o contraponto, como tudo na nossa biologia, inclusive uma reação emocional de medo, pode ser útil no sentido de dar uma limitada, às vezes, em alguns comportamentos desadaptativos. Com certeza, isso é fundamental. Vamos lá, minha gente, para mais uma pergunta agora. Lê aí, Léo. A Edna pergunta: como agir no momento de uma crise de ansiedade? Então, vou começar respondendo e passo para Rossandro. Eu estava conversando, Rossandro, com uma psicóloga numa live, uma psicóloga amiga e agora orientanda de doutorado. E aí a gente estava falando sobre isso, como lidar com preocupações e tal. Aí alguém colocou assim no chat: alprazolam. Alprazolam é um benzodiazepínico. Então, assim, Edna, não é porque eu sou psiquiatra, não. Estou pegando até a fala de uma pessoa que certamente já conviveu com isso, mas às vezes você precisa de fato de uma coisa mais química, porque a crise é tão intensa, tão forte, que você precisa de um SOS. É o que às vezes as pessoas, por exemplo, o caso que o Rossandro falou da paciente dele, ele pragmaticamente levou para a emergência. O que foi feito na emergência foi dar uma confiança nela, que não era uma crise do coração, e muitas vezes na emergência se dá um remédio feito alprazolam ou outro, que é um benzodiazepínico. Então ele como psicólogo foi lá e deu essa ajudada nela. E é isso que a gente faz. Muitas vezes a gente já deixa, olha, se tiver crise, especialmente no início do tratamento, que é comum a medicação que faz algum efeito maior não está agindo, aí você usa uma dessas medicações. Mas existem outras formas. Eu coloquei a forma mais, digamos assim, pragmática, que seria uma coisa mais externa, embora seja externo, existe a atitude interna de aceitar você ter que tomar uma medicação, porque às vezes a medicação passa uma simbologia, eu não acredito nessa simbologia, mas passa a simbologia para algumas pessoas que seria um sinônimo de fracasso, um sinônimo de que ela é pior, de que ela é menor. Eu não acredito porque eu acredito que todos nós temos as nossas fragilidades. E essas fragilidades às vezes são psíquicas, às vezes são limitações de dores, fibromialgia, você precisa de outro remédio. Ninguém é onipotente, só a nossa ilusão de onipotência é que faz a gente acreditar nisso. Então, vou lançar essa resposta mais psiquiátrica e vou deixar a Sim. resposta mais psicológica para o nosso psicólogo. Eu acho que foi completamente correto, Léo, especialmente porque que a Edna colocou em momento de crise. Então, numa crise, a gente sempre supõe que é a ansiedade de forma muito intensa, né? Mas a gente pode imaginar, por exemplo, que como o Léo estava falando, além da medicação, existem técnicas que você pode usar, lançar mão para, por exemplo, ao sentir os primeiros sintomas, porque quem tem isso frequentemente começa a sentir, por exemplo, quando eu senti a veia da garganta pulsar, eu sei que na frequência depois vem palpitação, depois vem sudorese, e aí eu fico incontrolável. Então, quando você identifica os primeiros sintomas, a escala de sintomas, e começa a agir no início dele, você pode, através de uma respiração profunda, sentar, se acalmar, tomar consciência do que está acontecendo, você pode bloquear que chegue e se transforme numa crise, que aquilo vá não crescendo. Mas, às vezes, mesmo com tudo isso, você não vai conter. Só que, por exemplo, no caso de um paciente com pânico, muitas vezes, quando eles entendem que aquilo tem um circuito, né, vai, explode, um monte de sensação depois daquilo declina, tem paciente que consegue suportar, digamos, aquilo ali, aquele processo todo, tá? Fica lá, eu sei, é uma crise, vai passar e vai. Eu até dizia a alguns pacientes, Léo, quando estava no ambiente de trabalho, tiver uma crise, porque quando o indivíduo é funcionário de uma empresa privada, se ele ficar frequentemente em procurar um atestado psiquiátrico, ele termina sendo demitido, a verdade é essa. Quando você tem que bater numa crise, até para você, a não ser que você perceba que não tem como sozinho controlar, você busca ajuda. Se não, você pode vai lá no banheiro, lá do seu setor, fecha a porta, espera passar o processo, respira, toma consciência. Alguns minutos depois, 20, 30 minutos depois, aqui vai estar atenuado, aí você volta a trabalhar, para poder você ir aprendendo também a lidar com aquela sensação, sentimento, e aprendendo a
controlar por conta própria, porque obviamente, Léo sabe muito bem disso, que, claro, existem pacientes que têm transtornos severos psiquiátricos que vão precisar a vida inteira ser medicados. Mas como qualquer medicamento, tem efeitos colaterais. Então, se você puder, quanto mais cedo você começar a controlar os sintomas para que você possa sozinho, evitar estar sempre usando essa questão química para que você possa sozinho começar a direcionar a sua própria vida e diminuir os sintomas, vai ser melhor para você, obviamente. Pois é, eu vou complementar a, a fala, que aí você tem as técnicas na hora e tem as técnicas, por exemplo, uma coisa chamada psicoeducação, que é explicar. Isso que a gente está fazendo aqui é uma grande aula, digamos assim, um grande encontro de psicoeducação. A gente está explicando o processo. Aí eu me recordo, só para contar um fato real, que como o Rossandro deu exemplo, eu lembro de uma pessoa que tinha um transtorno de pânico, e a primeira crise de pânico dessa pessoa aconteceu quando ela estava fazendo uma atividade física. Ou seja, ela estava malhando, estava fazendo musculação e teve uma crise de pânico lá. O que é que o cérebro dela fez? Condicionou aquele evento da malhação como sendo desencadeador. Então, depois, o que foi o trabalho? Descondicionar, explicar para a pessoa que quando ela fosse fazer a atividade física, era natural a frequência cardíaca dela aumentar e, eventualmente, ela sentir a pulsação. E por quê? Porque ele começou a ficar com esquiva. Não vou mais malhar, era uma coisa que ele gostava de fazer, porque ele achava que Tinha medo ia de ser ter o pânico, né? tinha medo. Às vezes acontece, Rossandro, de a pessoa ter a primeira crise de pânico, eu já vi isso, tomando um sorvete. Não é que sorvete dê crise de pânico, não. É porque coincidiu naquela hora lá, por algum fator, Associou. associou. Aí teve que Dá um trabalho descondicionar. depois, E meu aí esse Deus. descondicionamento é justamente esse fato de psicoterapia. E aí cada um tem seu momento. Se você pensa assim, a pessoa chegando na emergência com infarto, uma educação em saúde não vai dar certo. Você tem que fazer uma coisa o quê? Fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Mas também, se ela ficar tomando choque no coração todo o tempo, o que é que vai acontecer? Não vai dar nada, ela vai ficar tomando choque. Ela estava precisando do choque naquele momento. Então, é esse ponto que a gente está colocando aqui, eu e o Rossandro. Tudo tem seu momento. Às vezes é o momento da medicação, ou às vezes é o momento de você identificar quais são os sinais para você fazer alguma técnica de respiração, alguma técnica de observação do teu corpo, às vezes técnica de desviar a atenção para algum outro foco, e às vezes só a psicoeducação e aprender, né? Então é um processo que vai além do momento de crise e que passa para o momento fora da crise, porque tem pessoas que só procuram na crise, Com só certeza, procura com quando está certeza. na crise. E esse trabalho mais demorado não faz, né? É verdade. Vamos à próxima, Tatiana Coimbra. Boa noite. E o medo de ficar louca e perder a sanidade? Que até a gente já falou um pouco sobre isso, né, Léo? Que no fundo é o medo da morte da lucidez. Porque tem o medo da morte física e tem o medo da morte da lucidez. Porque o que mais provoca medo na loucura é, como também há um medo, por exemplo, que as pessoas têm de ficarem com Alzheimer, esclerose, é perder a autonomia e direcionar a própria vida, porque você fica muito à mercê do outro. Como também, por exemplo, tem pessoas que têm medo, né, Léo, de ficarem tetraplégicas, paraplégicas. O medo da dependência, da perda de autonomia é um medo muito grande. Por isso também muita gente tem tanto medo da velhice, porque encara muitas vezes, o que nem sempre é verdade, como toda velhice tem perda de autonomia. Quando a gente vê pessoas com 100 anos, que anda de bicicleta, cozinha, então tem um monte de escolha que a gente pode fazer para que isso aconteça ou não. Claro que também tem carga genética, mas obviamente perder a sanidade, a loucura é um medo muito comum, Tatiana, das pessoas. Dizem até que psicólogos, psiquiatras fazem esses cursos porque tentam controlar esse medo de perderem a sanidade, né, Léo? Eu lembrei aqui do nome, o psiquiatra que falava era o Lopes Ibor. Ele era, se não me engano, em espanhol. Ele falava o medo da morte física, o medo da morte psíquica, que é a lucidez, é a autonomia. E vai mudando os medos. Antigamente não se tinha muito medo do Alzheimer, porque as pessoas morriam antes, né? Conforme a longevidade aumenta, um dos grandes temas é a demência hoje em dia. Você vai fazer lives. É É impressionante, as verdade, eu pessoas vi uma perguntam notícia sobre muito. isso hoje. Você Como tem viu, né? aumentado no mundo, né, a demência, porque justamente no meio de pessoas com mais idade e sintomas. Eu lembro até de uma piada que eu estava no congresso, o cara assim, você tem receita para não morrer de Alzheimer, nem ter demência, nem esclerose. Coma muito bacon, beba muito, fume muito, você morre antes dos 50, então você não vai ter Alzheimer, não vai ter demência, não vai ter esclerose, porque na verdade
aí tem um estilo de vida, certos tipos de acesso a certos tipos de contaminação que você teve na sua vida profissional. Então, obviamente, todo mundo tem esse medo de perda de autonomia, e a demência é um quadro que está ficando muito forte, né? Eu vou aproveitar esse ponto e falar o seguinte: é, a maior parte dos esquecimentos que a gente vai ter ao longo da vida, quando chega a determinada idade, não necessariamente vai ser uma evolução para Alzheimer. Tem um quadro justamente que a psiquiatria criou o nome para poder meio que estudar, né, que é o comprometimento cognitivo leve, que é o CCL, que é um comprometimento que a pessoa tem quando vai fazer testes, né? A gente faz testes no consultório, vê lá, de triagem, por exemplo, um instrumento chamado MoCA, de Montreal, aqueles que desenvolveram. Você tem uma pontuação que, se tiver abaixo disso, demonstra que tem alguma perda na cognição. Mas você vai ter pessoas que vão pontuar menos nesse teste, mas na autonomia total, não tem nenhuma perda funcional, as pessoas não percebem nenhuma uma alteração. E boa parte dessas pessoas que têm CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, eles não vão desenvolver Alzheimer. Estou dizendo isso para quê? Para diminuir a ansiedade do Alzheimer, né? A ansiedade de Tem gente ter. que esqueceu o nome de um negócio. Ai, meu Deus, estou preocupado. Como é o nome daquilo? Ai, meu Deus, será que eu tô com. Aí já começa a viajar na maionese. É uma coisa comum, né? Eu até falo assim, ó, É, se você fizer isso diariamente, durante muito tempo, consistentemente, aí você procura uma pessoa. Mas quem não esquece o nome de uma coisa, de uma é, capital, de um parente, de um número de telefone, é a coisa mais comum do mundo. Até porque a memória é seletiva, e hoje nós temos muito mais inputs de informações no dia a dia da gente do que a gente tinha no passado. No passado, era muito mais comuns os dias. Hoje em dia, num dia só, a gente tem uma carga de informação que tem pessoa que passou uma vida inteira no passado para ter. Então, o cérebro vai ter que selecionar o que é importante ou não. Né? Não dá para lembrar de tudo que a gente travaria o sistema. Né? vai ser, é isso aí. Vamos a mais uma da Creuza Guimarães. Lê aí, Léo. As crises de medo podem vir depois de anos após o trauma. Pode sim, Creuza. A gente falou no último programa de estresse, e a gente falou um pouco de transtorno de estresse pós-traumático, que seria, por exemplo, vamos pegar o trauma, não o trauma emocional, o trauma, por exemplo, um acidente, alguma coisa que colocou em risco a vida da pessoa. Aí a pessoa pode desenvolver esse transtorno relacionado ao estresse, esse trauma mais de vida, tá? E às vezes não é dentro do primeiro mês. O mais comum é que seja dentro do primeiro mês, o mais comum é que seja dentro dos 6 meses iniciais, mas existem alguns casos de desenvolver o transtorno muito tempo depois. E quando você Uhum. leva, e aí eu vou passar para o Rossano abrindo essa bola, quando você abre o leque para traumas emocionais e não traumas do tipo do estresse pós-traumático, né, que seria um trauma que leva em risco a vida da pessoa, aí é que isso geralmente vai acontecer até anos depois, porque na hora, às vezes, a nossa cabeça tem mecanismos de se defender e acaba que tem uma repercussão menor em relação à parte emocional, né, Rossandro? Tem uma coisa que também alguns pacientes entendem equivocadamente e até evitam, por exemplo, fazer processos terapêuticos, porque eles acreditam muitas vezes que vão abrir uma caixa de Pandora da própria Sim, consciência, do próprio inconsciente, e que vão vir coisas que vão assustá-los. A verdade é o seguinte: essas coisas já estão assustando você. Esses eventos traumáticos já estão provocando na sua existência impeditivos de desenvolvimento do seu pleno potencial, só que sem consciência nenhuma. Eles estão atuando inconscientemente. Aí tem as pessoas que se sabotam, que se submetem às relações mais terríveis do mundo, porque não querem se descobrir e por isso não querem controlar. Então, em vez de criar uma trajetória, elas viram uma tragédia a vida. Né? A tragédia é justamente quando você não tem uma trajetória, quando você não direciona a sua própria existência. Então, é claro que é muito comum, você vai lá fazer um processo terapêutico e você tem, por exemplo, um medo profundo de relações sexuais, você tem evitação profunda, isso torna a sua vida frustrante e você não sabe o que é, mas toda vez que a relação vai ficando íntima, você sabota o relacionamento, enfim, de qualquer forma, lá no processo terapêutico, de repente vem, através do processo mesmo de instigação, em que o indivíduo vai pensando sobre si, surge uma memória, não uma memória ficcional, porque também pode surgir, mas uma memória real de um abuso, por exemplo. Aí você pode dizer, uhum, poxa, eu estava tão bem, agora descobri que fui abusado ou abusada. Bom,
esse abuso estava atuando na sua vida, só que de forma inconsciente, nessa evitação profunda das relações íntimas. Agora, você sabe a causa, provavelmente talvez venha até o ódio da pessoa que provocou isso. Isso sim vai ser uma coisa para ser administrada agora, depois de muito tempo. Mas agora, pelo menos, você sabe a causa e vai ser mais fácil entender que as pessoas que você tem evitado no presente é justamente para não passar pelo que você passou com uma pessoa do passado. Então, quando você desloca um eixo do outro, fica mais fácil a partir de agora me relacionar com as pessoas, porque eu identifiquei que elas não são o meu algoz. Isso é um exemplo simples para dizer o seguinte, que claro, quando a gente vai mexer com o inconsciente, por isso que tem que ser com profissionais que têm formação para isso, psiquiatras, psicólogos, tem formação para isso, porque é muito sério, eu vou de fato mexer em questões, mas não que elas vão surgir, que elas não estavam me afetando, elas já estavam sem consciência, mas a partir de agora vão ser transformadas em um evento consciente para que eu possa sair do mundo da tragédia para a trajetória que é tão importante na vida do ser humano. Eu queria aproveitar essa brecha que você colocou e às vezes existem algumas propostas recentes, sempre existe assim uma certa moda na área do psiquismo, né? E aí tem algumas estratégias que não são necessariamente de terapia, são estratégias outras que fazem justamente isso que o Orlando falou, faz como se fosse uma coisa de choque, uma coisa vivencial, mas não é terapia. Sei lá, um final de semana, uma semana de sei lá, alguma coisa intensiva ali, e aí a pessoa faz um desabrochar, às vezes, das memórias, porque faz, inclusive, vivências, no sentido de dramatizações, etc. E aí você abre essas memórias e aquelas pessoas que não têm traumas maiores na infância, traumas maiores na adolescência, beleza, vai até sair transformado ou pseudo-transformado por um momento. Mas outras pessoas que tinham lá conteúdos que elas não sabiam, acaba indo para onde? Acaba batendo no nosso consultório, acaba nos procurando, Exatamente. e a gente vê esse Então, em crise cenário B. profunda. É verdade, Uhum. cara. Isso é bem Porque lembrado. mexe. Sabe que eu atendi uma paciente que uma vez pegou uma dessas pessoas que fazem essas coisas de final de semana aí, e a paciente ela chutou o rosto do facilitador e quebrou o maxilar. Porque ela tinha um transtorno de base profunda, assim, com tendências esquizofrênicas, né? Que não é não, vamos lá que você vai ficar boa, porque lá tem uma dinâmica, não sei o que lá, e anda não sei o que lá, não sei aonde. E a pessoa teve um surto no meio do processo e chutou a pessoa. Ele ficou 6 meses sem poder falar, inclusive, por causa disso. Porque não é que a gente está dizendo nunca vá, não. É claro, tudo tem lados positivos, mas tem que ter cuidado, porque mexe com a mente humana, de fato. Você desperta uma coisa e a pessoa vai do hotel sozinha para casa. Então, assim, quando isso acontece no ambiente terapêutico, a gente vai encontrar o paciente outras vezes, que não é o caso de um treinamento desse, e a gente tem uma continuidade no acompanhamento, um treinamento específico para, inclusive, numa crise, tirar o paciente da crise, né? Mas chegamos então, Léo, ao final do nosso quinto episódio do Penso Eu, hoje nosso dia, né? Lembrando a todos vocês, as pessoas que chegaram agora, que Leonardo vai fazer uma especialização em filosofia antiga, então nossos encontros que estavam sendo nas segundas-feiras, às 8h30, quinzenalmente, passarão a partir de agora a ser nas terças-feiras, quinzenalmente, às 9 da noite, certo? Então, não mais segunda às 8h30 da noite, mas terças-feiras às 9 da noite. Então, o nosso próximo encontro já vai ser na terça-feira. Pedindo mais uma vez para vocês sabem por quê, para curtir o vídeo, aí embaixo, vocês estão vendo, para compartilhar. É importante que aí tem quase 1.500 pessoas vendo o vídeo. Quando vocês curtem o vídeo, o YouTube coloca como relevante e apresenta para mais pessoas. E compartilhar também o vídeo, jogar no WhatsApp de alguém, mandar por e-mail para alguém, colar o link ali em cima, mandar no WhatsApp, também é distribuir esse conteúdo para que você possa ajudar outras pessoas que não vão ter acesso à terapia, ou que não querem fazer terapia, ou que não acreditam nisso, para que elas possam ter mais consciência de todas essas dinâmicas emocionais. Então, mais uma vez agradecemos a presença muito gentil de todas vocês e todos vocês nos nossos encontros aqui quinzenais, que passarão a ser às terças-feiras, mas nós iremos anunciar nas nossas redes sociais para que vocês possam acompanhar. E mais uma vez, meu amigo Léo, muito obrigado, deixando para você agora as palavras também de despedida do nosso público. Penso eu que conseguimos fazer uma boa abrangência em diversas situações. Espero que tenha sido bastante útil e já faço o convite para que na próxima vez nós possamos estar aqui juntos para falar de temas muito relevantes que são vergonha e culpa.
já deu para Sim, perceber que a gente acaba falando sobre alguns transtornos que vêm na consequência de alguma dessas emoções, mas mesmo você que não tem nenhum diagnóstico, pode se beneficiar. Por quê? Porque, primeiro, é um tema que acaba facilitando um conhecimento das emoções, o conhecimento pessoal. A gente está passeando um pouco nesse meu momento por emoções mais difíceis, por emoções mais que travam, desafiadoras, mas sempre com a proposta também de trazer algum norte no sentido de esperança e outros temas virão à tona. Então, acho que foi bastante interessante. Sempre é bom estar aqui no contato. Até a próxima, né? idem. Estou aproveitando aqui, olhando no calendário, Léo, já para deixar para as pessoas aí na mente delas, como diz o pessoal nos Estados Unidos, save the date, né? Salve a data, dia 15 de setembro, estaremos aqui juntos na terça-feira às 9 da noite, falando sobre o tema. Lembra aí novamente, Léo? Vergonha e culpa. Muito importante pelo seguinte, gente, que muitas pessoas, no Setembro Amarelo, que é um tema que a gente vai discutir muito, eu e Léo vamos fazer em vários lugares, lives com temáticas sobre valorização da vida, mas muitas pessoas pensam na desistência da vida por muita vergonha e por muita culpa. Então, desconstruir esses dois sentimentos também é uma forma de libertar o indivíduo dessa ideia de desistir de algo tão caro, tão importante que é a vida. Beijo no coração de todas, de todos. Nos vemos dia 15 de setembro, às 9 da noite. Até mais. Até mais.